Ok, turma, estamos voltando para esse nosso segundo momento. Nesse segundo momento, nós vamos conhecer 4 novos termos da oração, novos assim, né? Para essa nossa sequência de estudos. Eu peço a vocês, mais uma vez, que vocês estejam com caneta, com papel, com caderno, com papiro, com uma pedra, para esculpir alguma anotação, alguma coisa que é para ficar na mente de vocês, e tentem compreender essas explicações que eu vou apresentar aqui, tá? Vocês não têm que ficar restritos só ao que eu digo, ao que eu falo aqui. Aqui é uma aula, tá? Mas vocês podem ver vídeos no YouTube sobre esses temas, vocês podem ler isso em livro didático, vocês podem ler esse conteúdo em gramática. Esse conteúdo é um conteúdo básico e muito difundido. Não é uma coisa assim que é só com o professor Ciro, como de repente alguma disciplina técnica pode ser, né? E a forma como eu estou orientando vocês no momento de avaliação, ela é uma forma também muito livre, muito aberta, que é igual nós vamos fazer aqui agora com esse textozinho que eu organizei para esse nosso momento aqui, tá? Então eu peço que vocês estejam com caneta e papel na mão, e para início de aula, e pelo menos isso, eu peço que vocês anotem essa frase que eu vou mostrar aí para vocês. Faz de conta que eu a coloquei no quadro. Eu peço que vocês anotem, porque ela, de alguma forma, ela sintetiza toda essa parte que a gente está estudando aqui, tá? Então, olha, nesse nosso próximos aí 30 minutos, nós vamos estudar essas 4 coisas aqui: adjunto adverbial, aposto, vocativo e adjunto adnominal. Isso é um conteúdo largamente difundido, vocês facilmente encontram. Agora, a maneira como eu estou trabalhando com vocês aqui é uma maneira específica, trabalhando a partir de texto, vendo isso com contexto linguístico ali e associando com a leitura. Agora, o conceito e como classificar e tal, vocês encontram isso em diversos livros, tá? Então, essa pergunta que eu faço para vocês de início, e essa tá aí a frase que eu estou dando tempo para vocês copiar. Olha, essa aqui. Pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos iniciar agora uma aula breve sobre 4 tópicos: adjunto adverbial, aposto, vocativo e adjunto adnominal. Então, quem estiver vendo essa aula gravada, eu peço que no início da aula copie essa frase para responder a pergunta: você consegue saber classificar os termos em destaque na frase seguinte? Vocês sabem classificar aí esse pessoal, sabem classificar esse agora, sabem classificar esse breve e sabem classificar isso que eu sublinhei aqui com essa serpentinazinha, né? Adjunto adverbial, aposto, vocativo e adjunto nominal. Vocês sabem classificar. Se um estrangeiro que estiver estudando português quiser uma explicação de que partes são essas digamos assim, dessa frase longa, cheia de orações aí, você consegue dizer para ele? Se ele perguntar por que é que tem uma vírgula aqui, por que é que tem 2 pontos aqui, você sabe explicar para esse estrangeiro que está aprendendo português? Se você não souber, a aula vai lhe ajudar a aprender isso, tá? Vai lhe ajudar a saber como é que classifica esses elementos aí. Mais uma vez, o nosso exercício aqui é do conceito ao fato, para vocês formarem essa mente que sabe lidar com conceitos e que vai ajudar vocês a entender o mundo da política, os conceitos históricos, a questão geográfica, química, física. Esse exercício nosso, um conceito e um fato. Certo? Tudo bem? Espero que tenham copiado a frase. Eu vou ler de novo para poder dar início às explicações, tá? Pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos iniciar agora uma aula breve sobre 4 tópicos, 2 pontos: adjunto adverbial, aposto, vocativo e adjunto adnominal. Então, gente, eu peço a vocês que ao longo da aula vocês vão aí para monitorar o estudo de vocês, para vocês terem um aprendizado ativo. Eu peço que vocês vão colocando uma setinha e vão classificando. Como é que eu classifico o pessoal? Certo? Como é que eu classifico o pessoal? Como é que eu classifico agora? Como é que eu classifico o breve? Como é que eu classifico essa parte aqui todinha? Beleza? À medida que eu for explicando, você vai colocando aí nessa frase. Se você não quiser copiar mais nada, copie isso.
Quando terminar, você vai ter um exemplo dessa primeira parte, um exemplo dessa segunda, o agora, um exemplo do que é breve e dessa última aí. E aí você vai poder, com isso aí, quem não fez atividade ainda e vai fazer, e quem vai fazer a nova, com isso em mãos aí, você vai... Na verdade, serve para a nova, né? Para a anterior, a gente não estudou isso que eu vou mostrar agora, não. Então, com essa cola na mão, você, opa, está aqui um caso, opa, está aqui um caso, certo? Essa frase resume toda a aula. Pronto. Sensibilizei, estimulei vocês. Agora nós vamos para cada caso, certo? 4 conceitos e pelo menos 4 exemplos de cada elemento desses aqui. Adjunto adverbial, aposto vocativo e adjuntado nominal. O mais complicadinho talvez seja adjunto adverbial, vou mostrar por quê. O aposto é fácil de identificar, é só entender a lógica. O vocativo é super fácil e o adjunto nominal é mais fácil ainda. Tá? Vamos lá. Primeiro, o adjunto adverbial. O adjunto adverbial vai ser uma palavra ou um conjunto de palavras que vão dar, olha, a circunstância que o verbo expressa, em que o verbo, a circunstância que ocorre aquilo que o verbo expressa. Então, se o verbo é cair, levantar, fugir, estudar, a circunstância, o tempo, o lugar, a forma como o que o verbo expressa acontece, quem indica é o adjunto adverbial. E o adjunto adverbial ele tem outra função. Ele intensifica um adjetivo ou um outro advérbio. Então, você diz que a menina é estudiosa, você tem aí menina substantivo, estudiosa, adjetivo. Agora, quando você diz que ela é muito estudiosa, esse muito está intensificando o adjetivo estudiosa. Se não entenderam com esse exemplo, vão entender com os exemplos textuais que eu vou dar aqui, certo? Algumas observações. Você, quando escrever, é importante usar os advérbios, os adjuntos adverbiais, porque eles são, muitas vezes, a expressão de opinião. Quando você vai ler, para você perceber a intenção do texto e ou então a opinião de quem escreve sobre aquilo que a pessoa fala, você marcando os adjuntos adverbiais, você consegue perceber a opinião, tá? E outra coisa é que esses advérbios, eles indicam as circunstâncias, olha. Por exemplo, circunstância temporal. Quando você diz ontem, amanhã, são exemplos aí que vocês encontram de advérbios. E advérbio é a classe de palavra, adjunto adverbial é a função. Você pode ter um adjunto adverbial só de uma palavra ou de mais de uma delas, certo? De mais de uma palavra. Então, vamos aqui para esse exercício de leitura que eu vou mostrar para vocês, tá? Vamos lá. Coronelismo. E eu fiz isso aqui com base nas análises que vocês fizeram, certo? Nós vamos fazer agora a diferença de adjunto adverbial para complemento verbal. Isso é muito importante. Alguns de vocês colocaram adjunto complemento verbal, adjunto adverbial como se fosse um complemento verbal. E agora é a aula para a gente entender melhor. No nosso texto lá sobre coronelismo, nós encontramos aí no primeiro parágrafo, escrito por Bruno Isaías da Silva, o seguinte: o coronelismo é uma prática na política brasileira, um comportamento social e político prejudicial e recorrente. Ponto. Ele se caracteriza pelo controle da política por um pequeno grupo de privilegiados que definem os rumos políticos de uma cidade ou região. Então, pessoal, olha, aqui nós temos o caso que nós já estudamos. Quando alguém define algo. Então, isso aqui que é definido é o objeto direto, porque não tem preposição, né? É o objeto direto de definir. Isso aí nós já estudamos, certo? Agora, olha, meios ilegais muitas vezes são utilizados. Aqui eu tenho o seguinte, olha, meios ilegais são utilizados. Esse verbo aqui, sua forma verbal ser, está ligando aqui com essa outra palavra. E esse aqui, olha, muitas vezes está dando a intensidade da forma verbal são. Então, eu tenho que isso aqui é um adjunto adverbial. É um adjunto adverbial.
Ele está junto de algo, dando a intensidade, nesse caso, do verbo. Agora, reparem nesse outro exemplo que vai aparecer depois, que é, digamos assim, o contraste entre complemento verbal e adjunto adverbial. Essa prática, a do coronelismo, tem suas raízes na colonização do Brasil. Olhe, desde o momento que os primeiros capitães donatários foram escolhidos para ter posse de quantidades grandes de terra, as capitanias hereditárias. Então, olhe, essa prática tem suas raízes. Isso tudo aqui é a ideia de tempo, em relação ao verbo. Eu vou colocar TMP, é a ideia de tempo. O que dá a ideia de tempo em relação a verbo indica a circunstância. É igual a palavra aqui ontem, é igual a palavra amanhã. Tudo isso aqui equivale a uma ideia de tempo. Então, tudo isso é um adjunto adverbial. Certo? Mas esse ainda não fica claro para nós a diferença que pode aparecer numa questão de concurso, que pode aparecer numa prova que vocês vão fazer para trabalhar na prefeitura, no estado ou para o governo federal, tá? Ou no Enem da vida pode de repente aparecer, ter um conteúdo de gramática lá, tá? Esse ainda não causa confusão. Depois dessa explicação, você percebe que esse desde já dá a ideia de tempo. Então, o que dá a ideia de tempo em relação ao verbo é um adjunto adverbial, certo? Agora, vamos continuar a leitura e vocês vão ver como pode gerar uma confusãozinha, que foi um de vocês errou isso aqui, olha. Os donatários as controlavam sem nenhum tipo de regulação. Então, se você não tem essa aula, como vocês não tinham tido ainda, vocês podem pensar que esse, olha, sem nenhum tipo de regulação, completa controlava. Quem controla, controla algo. Aí quem analisou esse texto entendeu, foi em alguma das turmas, certo? Não é obrigatoriamente ser em vocês, não. Pode ser no outro curso também. Então, esse sem nenhum tipo é um modo... Professor, esses são, Ah, é o quê? Que eu não estou entendendo aqui, não. é um verbo de ligação. Tá certo. É um verbo. É uma forma verbal do verbo ser, né? Está no presente. Aqui nesse trecho, que é o ponto alto dessa primeira explicação, eu quero que vocês percebam a diferença entre essa parte de cima e essa de baixo. Essa de cima, os rumos políticos completam o sentido de definir. Quem define, define algo, os rumos políticos. Agora, controlam aqui não é completado por sem nenhum tipo de regulação. Sem nenhum tipo de regulação mostra o modo, mostra a forma como o verbo ocorre. Eu vou dizer aqui que é o modo, certo? O modo. Era sem nenhum tipo. Então, isso é, segundo a gramática, uma ideia de circunstância. Essa parte da frase aqui, que eu vou riscar agora, sem nenhum tipo de regulação, ela poderia ser excluída, ela não é obrigatória. Os donatários as controlavam. Pronto, está a frase completa. O objeto aqui de controlavam é essa palavra, as. Controlavam o quê? Controlava o pronome as, que por sua vez retoma capitanias hereditárias. O que o IF quer que eu faça com vocês é que eu pense essas relações e essas diferenças. Eu não vou fazer uma prova colocando vocês para perceber essas diferenças, colocando pegadinha, entendeu? Mas as provas de concurso, elas fazem isso. Por enquanto, o que eu quero é que vocês consigam identificar. Rapaz, aqui em cima é o objeto do verbo. Define algo. Aqui, olha, sem nenhum é o modo como o verbo controlar ocorre. Então, aqui eu tenho um adjunto adverbial de modo. Percebem? Pronto. Então, todo mundo entendeu que a palavra ou o conjunto de palavras que mostra como a ação do verbo ocorre ou que o intensifica, dá intensidade a um adjetivo, funciona como adjunto adverbial. Então, olhe para a frase que eu pedi para vocês copiarem no começo e veja qual é a palavra ou quais palavras destacadas que intensificam um substantivo ou um adjetivo. Aqui, intensificar um adjetivo é um
adjunto adverbial. A que der ideia de tempo, de modo, é um adjunto adverbial. Tá? Tranquilos? Ok. Vamos, então, avançar para o outro conceito, que é o conceito de aposto. Gente, anotem aí. Eu até fiz aqui um super esquema das coisas que eram chave para vocês memorizar, para vocês aprenderem como ponto principal dessa aula. Anotem aí. Adjunto adverbial. Vocês vão olhar para o verbo ou para um adjetivo. O adjunto adverbial, ele intensifica uma característica muito feia, muito bonita, muito rápida. Era uma aula muito breve, dê a dica da frase, né? Então, breve é um adjetivo, e o muito dá a ideia de intensidade do breve, tá? Agora, o aposto, anotem aí, o aposto, vocês vão olhar para um substantivo. Essa é a dica principal para identificar aposto e para vocês saberem relacionar o conceito de aposto com os fatos da língua que funcionam como aposto. É muito importante dominar a escrita de aposto para quem quer escrever direitinho. É muito importante. Tem livro só sobre uso de aposto, tem um. Uso de aposto na redação escolar. É muito importante, tá? Então, olha, o aposto é um termo que se junta a outro de valor substantivo ou pronominal. Essa parte do pronominal a gente vai esquecer por enquanto. Aqui na aula eu vou focar no substantivo, certo? Para explicar ou para especificá-lo. Essa é a função do aposto. O aposto, olha, ele é sempre separado por vírgula, por 2 pontos ou travessão. É fácil de identificar o aposto, tá? Ele equivale ao substantivo. Você pode trocar um pelo outro, certo? Ok? E o aposto, por isso é que ele é importante para vocês escrever quando vocês vão ler, olha, porque ele amplia, desenvolve a ideia, certo? E existem vários tipos: explicativo, enumerativo, resumidor, recapitulativo, comparativo e especificativo. Eu não vou pedir que vocês decorem isso, mas o material está bem completo explicando. O que eu quero que vocês consigam. Claro que o bom é que decore isso tudo aí, mas a memória se vai, né? O que fica é o entendimento de que o aposto ele é uma explicação, ele é uma informação a mais sobre um substantivo, tá? E ele pode ser trocado por esse substantivo. E ele serve para você ampliar a sua reflexão, acrescentar informação, tá? É muito importante. Por quê? Porque, por exemplo, eu já vi questão do Enem que não usava nem o nome aposto, mas dizia assim: a parte em destaque serve para, já com a interpretação, entendeu? Ampliar uma informação. Então, se você sabe identificar aquilo como aposto e sabe esse ensino da gramática, que a função é exatamente essa, fica mais fácil matar a questão. Então, guarde na memória de vocês. Para identificar sujeito e adjunto adverbial, eu posso olhar para os verbos. Eu vou olhar para os verbos. Para identificar o aposto, eu olho para os substantivos. Vamos ver alguns exemplos para ficar mais claro? São exemplos que eu encontrei no material de internet desses que vocês encontram, tá? Uma aula breve. Breve é uma característica da aula, né? Talvez até o meu exemplo lá não tenha ficado muito bom. Deixa eu voltar. Deixa eu voltar, que a pergunta ali me suscitou. Breve é uma característica da aula. Não, eu não expliquei ainda o que é breve, não, viu? Quem está chutando no breve, não é, não. O breve vai ser daqui a pouco. O que eu já expliquei é outra coisa lá em cima. Vamos lá, gostei. Alguém tentou já. Então, os tipos de aposto. Olha, o explicativo. Fica muito claro quando você tem a explicação aqui, né? Esclarece o termo anterior, olha. Rafaela, funcionária muito dedicada. Vocês entendem que isso que está entre vírgulas, o aposto vem sempre isolado, olha. Está esclarecendo, dizendo quem é melhor Rafaela. Pronto, é isso. E eu poderia trocar, eu poderia colocar assim, olha, a funcionária muito dedicada conseguiu uma promoção no trabalho, acabou. Eu posso trocar o substantivo Rafaela pelo aposto. Todo mundo entendeu a noção de aposto explicativo? João
Meu amigo de infância, ou seja, é uma explicação sobre quem é João. Tudo claro? Tudo tranquilo? Patrícia, a namorada do meu irmão, começou a vender. Então eu posso trocar Patrícia, vou riscar Patrícia, tá? Eu posso trocar Patrícia por a namorada do meu irmão começou a vender. Eu tiro essas vírgulas e eu substituo um pelo outro. Tranquilo? É assim que eu identifico o aposto. Aposto é numerativo. Esse aqui é fácil. Olha, Ricardo já viajou por vários países. Agora eu vou explicar melhor. Eu vou acrescentar uma informação. É numerei, olha. Argentina, México, Bolívia, Peru. É sempre isso. 2 pontos. O que vem depois é o aposto. Muito claro, né, gente? Muito tranquilo. Tranquilo, segundo exemplo que vocês estão vendo aí na tela, peço que leiam, também é tranquilo. 2 pontos, o que vem depois é numerado, esclarece o termo anterior. Esclarece aqui, olha. Comprei tudo que vi na loja. O que a pessoa viu na loja? Em promoção na loja, né? O que foi? Que foi visto? Luva, sapato, jaqueta, etc. Recapitulativo é o aposto resumidor. Ele resume tudo, olha. Comprei um par de sapatos, uma bolsa e uma calça. Tudo. Isso aqui é aposto. Decorem isso, vejam esse exemplo, olhem de novo. Esse material vai estar no sistema ainda hoje, para vocês aprenderem esse conteúdo de uma vez por todas e matar qualquer questão que caia Professor? isso. Certo. Eu só mais uma frase. Eu poderia trocar, olha, esse tudo pelo que vem antes. Comprei um par tal, em promoção. Pode dizer. Então é correto afirmar que tudo que vem depois de 2 pontos é aposto? É, exatamente. E aí você vai para a frase que eu Valeu. pedi que você copiasse e você identificou. Nada supera. O que é que separa o casal? O que separaria? Que nesse caso está na negativa, né? O que não separa? Isso que vem aqui antes, olha. Aqui é um aposto resumidor recapitulativo. Aposto comparativo, olha. Compara um termo com alguma coisa. Olha o exemplo. A sua risada, a harmonia de uma orquestra. Aqui eu tenho como se fosse a palavra como, certo? Implícita. É esse tipo de construção, olha. Os seus olhos, oceanos profundos. Então, isso aqui funciona como aposto. É uma expressão que esclarece, que amplia, que acrescenta informação. Na hora de escrever uma redação, você pode justamente fazer esse tipo de construção, entendeu? O Brasil, vírgula, país extremamente desigual, vírgula, aí continua a frase. Entenderam? Isso aí é um aposto, nesse caso aqui, comparativo. O meu exemplo não foi de um aposto comparativo, não. O Brasil, vírgula, país de terceiro mundo, vírgula, apresenta grandes desigualdades. Aí agora eu comparei o Brasil com os outros países de terceiro mundo. Tá? Aposto especificativo. Tá aí, olha. Visitei a cidade, esse de João Pessoa, que você poderia dizer simplesmente visitei João Pessoa, é o aposto especificativo. Gosto do escritor Júlio Cortázar. Você poderia simplesmente dizer gosto de Júlio Cortázar. Como você pode trocar um pelo outro nessa relação aqui, você diz que você tem um aposto e, nesse caso aqui, esse tipo de construção é aposto especificativo. Tudo bem, gente? Tudo tranquilo? É claro que mesmo você entendendo isso, você não memoriza isso de uma vez só. Isso é para você aprender, entender a lógica e toda prova que vocês forem fazer, olhar de novo uma gramática, olhar suas anotações, olhar seu livro, para poder fazer a prova se está no conteúdo que vai cair na prova isso. No nosso caso, o que eu quero é que vocês sejam capazes de ler e perceber que naquele trecho ali tem um aposto. Não precisa nem decorar essa classificação para fins de nossa avaliação. Tá? Eu vou fazer do mesmo jeito, eu vou colocar um texto que já estou preparando, lendo mais 40 textos de história, geografia e tal, para dizer assim, marque no texto adjuntos adverbiais, adjuntos adnominais, aposto, aí você vai o que você aprender e conseguir identificar de acordo com o aprendizado de cada um. Então, lá na nossa frase inicial, você já sabe o que é aposto, marque lá, tá?
Vamos lá, então, vamos para o próximo item aqui, que é uma leitura rápida, que eu quero que você perceba aqui o que é aposto e cada um dos apostos, tá? Recapitulativo, comparativo, especificativo. Eu peguei esse que é um dos maiores homens da história da humanidade, que conseguiu fazer uma revolução em um país poderoso como é os Estados Unidos, sem dar um tiro, sem dar um soco. Ele causou grandes mudanças sociais de direitos para as pessoas negras. Martin Luther King Jr. Olha aqui, prestem atenção para vocês aprenderem, se não sabem ainda, que muitos já escrevem muito bem, mas para quem não sabe, para me inspirar também, olha. Martin Luther King Jr., vírgula, vocês podem escrever assim, um dos maiores homens da história recente, vírgula, isso que está sublinhado é um aposto explicativo, ok? Nascido Michael King Jr., Atlanta, 15 de janeiro de 29, e morreu em Memphis em 4 de abril de 1968. Foi um pastor batista e ativista político estadunidense que se tornou a figura mais proeminente e líder do movimento dos direitos civis dos Estados Unidos de 1955 até seu assassinato em 1968. Não perdoaram, como sempre, quem é do bem e quem faz o bem acaba sendo perseguido por quem é do mal. King é amplamente conhecido pela sua luta dos direitos políticos, da não violência e da desobediência civil, inspirado por suas crenças cristãs, quem é cristão é não violento, e ativismo não violento de Mahatma Gandhi. King liderou, em 1955, o boicote aos ônibus de Montgomery e, posteriormente, se tornou o primeiro presidente da Conferência de Libertação Cristã do Sul. Aí aqui eu tenho um aposto explicativo. O que é essa conferência? Abreviada em inglês como SCLC. Então, aqui eu tenho um caso de aposto explicativo. Veja que o aposto está sempre entre vírgulas, entre parênteses, 2 pontos, certo? Como presidente da SCLC, já explicou o que é a sigla, pode usar aqui, né? Ele liderou sem sucesso, em 1962, a luta contra a segregação em Albany e foi um dos participantes que organizaram os protestos não violentos de 1963 em Birmingham. King ajudou na organização da Marcha sobre Washington, onde ele ditou o famoso discurso "Eu tenho um sonho", em inglês, "I have a dream". Já sabemos que isso aqui é um aposto explicativo, né? Explicando como é que é a frase em inglês. Aos pés do Memorial de Lincoln. Trata-se de uma personalidade histórica com muitas habilidades. Olha o aposto enumerativo. Quais são elas? Liderança, oratória, perseverança e altruísmo. Um aposto enumerativo aí, depois de habilidades. Tudo isso é aposto a habilidades, certo? Em 14 de outubro de 1964, a gente já sabe que isso aqui é o quê, gente? Adjunto adverbial. Se fosse no final, não precisava de vírgula. Como é no começo, tem uma vírgula. King ganhou, olha o verbo. Esse dado aqui, olha, esse trecho aqui, em 14 de outubro de 1964, dá a circunstância de tempo em que ele ganhou. Ganhou o quê? Objeto direto, quem ganha, ganha algo. Ganhou o Prêmio Nobel da Paz por combater o racismo nos Estados Unidos através da resistência não violenta. Ponto. Outra vez, adjunto adverbial de tempo, deslocado no começo, né? Em 1965, ele foi nessa data que ele praticou a ação de ajudar. Olha, o sujeito aqui, ele, que é Martin Luther King Jr., está aqui, né? Ajudou a organizar as marchas de Selma a Montgomery, sei lá como é que diz, Montgomery. Nos seus últimos anos, ele ampliou seu ativismo contra a pobreza e a guerra no Vietnã. O diretor do FBI, J. Edgar Hoover, achava King um radical e fez dele alvo do programa de contra-inteligência a partir de 1963. Mudou o quadro social, lutou contra a fome, lutou contra a exclusão, lutou contra a guerra, e ele é que foi considerado perigoso, você imagine. Os agentes do FBI o investigaram por possíveis laços comunistas, lançaram essa acusação sobre ele, enfim.
Ameaçaram tornar públicas suas supostas relações extraconjugais. Ele foi chantageado, né? E difamado. E o denunciaram para agentes governamentais. E em 1967, olha, outro adjunto adverbial, né? Mandaram King, olha, a circunstância do verbo. Mandaram King, quem manda, manda algo, o King aqui é objeto direto do verbo mandar. Uma carta ameaçadora anônima, o qual ele interpretou como tentativa seria a qual, né, que é a carta anônima. A qual ele interpretou como uma tentativa de alguém de incentivá-lo a cometer suicídio. 2 pontos, vem o aposto resumidor aqui, olha. Nada. Aposto resumidor. Nada separou King de seu sonho com a liberdade e a igualdade. Aposto recapitulativo ou resumidor, tá aqui. Certo? Com isso, eu dou para vocês o conceito de aposto, que é a parte daquilo que eu digo ou escrevo, que amplia, explica, acrescenta informação a um substantivo. Certo? Isso é o aposto. Vamos para mais um termo aqui, que é o mais fácil de todos de entender, porque o vocativo, gente, ele é um chamamento. É muito comum na internet ou no Zap a gente chamar alguém e não colocar a vírgula, né? Tudo bem, na internet pode, tudo bem, no WhatsApp pode, mas na hora de escrever um texto formal, um texto para publicar, seja o que for, vocês coloquem a vírgula. Quando você chama alguém, eu estou vendo aqui, Santos, fulano, aí bota uma vírgula, tá? É o termo independente dos outros, tá? Ele não é subordinado a nenhum outro. Ele serve para invocar, chamar, nomear, tá? E ele vem sempre destacado por uma vírgula, por uma exclamação. Então, no texto que um de vocês analisou, que é o dia do fico, tá? Eu fui colocar, vai estar lá no sistema, eu coloquei os adjuntos adverbiais destacados, eu fui destacando coisas que nós já estamos estudando aqui, tá? Aposto, para vocês lerem lá e já verem uma análise e facilitar com mais exemplos. Só que olha aqui no final que interessante. O que disse Dom Pedro no dia do fico, ou no processo, né, de independência do Brasil? Olha essa frase, as aspas, né? Ele teria tirado os símbolos que representavam Portugal, né, de sua farda e continuou a falar. Tirem suas braçadeiras, aí olha, entre vírgulas, soldados. Esse chamamento aqui, nós chamamos de aposto. Então, quando vocês escreverem lá na internet, pessoal, boa tarde, esse pessoal você coloca vírgula, certo? Se for no meio, quero falar com vocês, vírgula, pessoal, vírgula, ou então ponto, é assim que se usa o aposto, tá? Tá aqui o exemplo destacado, ou vocativo, aliás. O vocativo está destacado aqui, ó. Tirem suas bandeiras, soldados. É um termo independente. Ele vem separado por vírgulas ou vem com exclamação, certo? Ele serve para invocar, nomear e chamar. E ele vem sempre destacado. Isso é o aposto. Volta para a frasezinha lá que vocês copiaram no começo e marca o aposto. Tá bom? Vamos para o último. Esse último é super tranquilo, porque nós usamos o tempo todo. O nome é meio extravagante, adjunto adnominal, mas é o que mais tem no texto. É o que a gente mais usa o tempo todo quando a gente fala e quando a gente escreve. Tá? O que é o adjunto adnominal? É o termo da oração que ele vai perto de um substantivo para conferir-lhe, ou seja, para lhe dar alguma característica ou atributo. O adjunto adnominal, ele acompanha sempre o substantivo nuclear, certo? Então, você tem lá o sujeito, vai ter um núcleo. Ao redor do sujeito, você tem os adjuntos adverbiais, adnominais, certo? Ele acompanha o núcleo do sujeito, do objeto direto, tá? O adjunto adnominal apresenta uma função adjetiva, porque ele caracteriza, ele especifica. Pessoal, professor, não estou entendendo esse conceito, é porque talvez você não esteja acostumado a estudar conceitos. É muito importante que você leia uma gramática inteira, leia uma coleção completa de livros de português, do ensino fundamental e do ensino médio, e que você olhe para esse conceito até entendê-lo. Mas o exemplo você vai entender. Você veja aqui, olha.
as difíceis buscas por compreender a si mesmo e ao mundo são imprescindíveis para a construção da felicidade do sujeito. Isso tudo que vem aqui no começo é o sujeito dessa minha oração. Aqui eu tenho o verbo que começa o predicado. Isso tudo que vem depois é o predicado. Dentro do sujeito, eu tenho o núcleo. Eu vou marcar, olha, as difíceis buscas por compreender. O sujeito aqui é busca. E difíceis é uma característica de buscas. Então, difíceis aqui eu vou dizer que é um adjunto adnominal. Professor, as também é um adjunto adnominal. Tá certo? Olhe, os nossos níveis de alcance, de carisma, de demonstração de intelectualidade, de exercício de força, são individuais. Tudo que está sublinhado aqui é o sujeito, tá? Em negrito, eu tenho a forma verbal. E esse nosso aqui, olha, funciona como adjunto adnominal. É o mais recorrente de todos. Certo? Então, tem outros exemplos para vocês verem na aula. E tem também os outros exemplos aí. Agora eu perdi aqui os... Meu computador parece que travou. Professor, Vai ter chamada agora no segundo horário também? Não, eu já fiz a chamada. Quem não puder acompanhar a aula pode ver a gravação, certo? Não tem problema. professor, A chamada já foi feita. Diga. o senhor vai liberar esse material lá no sala de aula? Vai estar no sistema ainda hoje. Obrigado. Então, aqui para vocês diferenciarem o adjunto adnominal do complemento nominal, certo? Quando nas próximas atividades, aí eu já vou considerar errado se vocês confundirem. E isso é a última parte desse nosso encontro aqui, tá? Vamos lá, olha aqui para vocês entenderem. Alguém analisou isso de uma forma e eu vou agora esclarecer. Então, veja, olha. Quando eu tenho auge, se eu disser assim, pessoal, vocês conhecem o auge? Essa palavra auge, ela exige um complemento, porque é sempre o auge de alguma coisa, tá? Da mesma forma, quando eu digo a maioria, então auge exige um complemento, e quando eu digo maioria, também exige um complemento. Não é facultativo, você tem que colocar, tá? Então aqui eu tenho o complemento nominal, e aqui eu tenho o complemento nominal também, tá? Então, o auge do quê? A maioria do quê? Tá? Outra dica, você não fica conveniente você trocar do auge por um adjetivo. Você não poderia dizer o auge regimental. Regimental é outra coisa, não dá para você trocar, entendeu? A maioria dispositiva. Não faz sentido você trocar por um adjetivo. Vejam que alguns de vocês, por não ter tido essa aula ainda, não sabiam fazer essa análise que agora vocês já vão saber. Olhe, isso aqui é complemento nominal. Isso aqui vai ser adjunto adnominal. Por quê? Porque eu posso retirar, não é obrigado para a frase ficar completa, no sentido gramatical, e você pode trocar por um adjetivo. Estou encerrando, então, a explicação. Olha, o resultado foi dar um ar. Você poderia trocar esse ar aqui por legal, no sentido de legalidade. Um ar legal, tá? Um ar jurídico, aquela situação, aquele cenário, tá? E você pode trocar aqui de depressão, de perseguição, pelo adjetivo persecutório. Além disso, você pode retirar de legalidade da frase e você pode retirar de perseguição. Quando você pode retirar, você está diante de um adjunto adnominal.
cuja função é esclarecer o substantivo. Certo? O adjunto adnominal. Beleza? Então, aqui eu tenho o substantivo cenário, aqui eu tenho o substantivo ar. As expressões de legalidade e de perseguição podem ser trocadas por um adjetivo. De legalidade, legal, de perseguição, persecutório. Então, elas funcionam como adjuntos adnominais dos substantivos. Diferente do regime, que complementa o auge, e diferente de a maioria, que complementa, ou de dois dispositivos que complementam a maioria. Certo? Com isso, vocês têm total condições de irem lá até a frasezinha inicial e perceber, e é com isso que eu vou encerrar nosso encontro aqui, fazendo uma revisão, deixa eu ver. De irem à nossa frase inicial e perceber que pessoal é um vocativo, eu chamando vocês, né? Aí tudo bem com vocês, eu não classifiquei como nada. Nós vamos iniciar agora a circunstância em que vai ocorrer o verbo aqui, né? Vai se processar o verbo iniciar, tá? Uma aula breve. Breve aqui é uma característica da aula, então aqui eu tenho um adjunto adnominal, tá? Sobre 4 tópicos. 4 tópicos aqui tem como aposto adjunto adnominal, adverbial, aposto tal e tal. Isso aqui é o aposto. Eu poderia trocar uma aula breve sobre adjunto, adverbial, aposto. Eu poderia trocar o que está depois dos 2 pontos pelo que vem aqui, que é explicado melhor, tá? E aqui agora eu tenho adjunto adverbial. E aqui eu tenho o vocativo, certo? Ficou uma aula bem completa, bem explicada, e vocês vão poder rever e vão poder olhar esse material para finalmente aprender esse conteúdo. Parabéns pela atenção de todos vocês e até o próximo encontro.